Só aqui, glória a Deus. Quero saudar a amada igreja, nossos irmãos e amigos, familiares e parentes que estão nos acompanhando nessa live através do Facebook e do Instagram. Eu também quero transmitir aos irmãos que logo após essa live, tanto no Facebook como no Instagram, ela estará disponível no YouTube da igreja, né? ICC, Corpo de Cristo, Natal, vocês procurem lá no YouTube, nós vamos também compartilhar o link. Então nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. E nós vamos iniciar esse momento que nós estamos vivendo, cada um nas suas casas, e nós vamos iniciar esse momento orando ao Senhor, pedindo a bênção, para que estejamos em comunhão, todos juntos, e que o Eterno, o Deus todo soberano, através do Teu Santo Espírito, visite os nossos corações, os nossos lares. É importante que nós, nesse momento, paremos por um instante o que estamos fazendo, e que a nossa atenção agora esteja voltada para orarmos junto ao Senhor. Quero mandar também novamente aqui a paz do Senhor para os nossos irmãos também que estão conectados lá de Petrolina, nossos irmãos e amigos lá de Manaus também, e Caruaru, e os irmãos também de Recife. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor nesta hora. Eterno Deus, nesta hora, quando a tua igreja, o teu povo reunido, coloca as suas vidas, as suas mentes, os seus corações diante do teu altar, nós viemos suplicar uma bênção, Senhor Deus, que através do teu Santo Espírito, Senhor Deus, tu visite cada coração, e pedimos uma bênção em favor de cada um de nós, cada vida que está assistindo esta live, este culto, esse momento que nós estamos passando na tua presença. Senhor Deus, perdoe os nossos pecados, as nossas transgressões, tira do nosso meio, ó Senhor Deus, da nossa vida, as preocupações, as incertezas, algumas vidas que se encontram ansiosas, perplexas, Senhor Deus, diante de tais situações. Senhor Deus, toma em tuas mãos, que haja paz, refrigério, sustenta, abençoa os lares, Senhor Deus, diante desse momento que nós estamos vivendo, e que tão logo possamos estar vivendo toda a normalidade, e que em tudo o teu nome seja glorificado. Abençoa a vida do teu povo, abençoa as nossas vidas. Oramos pedindo uma bênção aos nossos irmãos que estão enfermos, impossibilitados até mesmo de assistir, mas que as famílias possam ter uma palavra de ânimo, de conforto, e que tenham assistência ali junto aos seus entes queridos. Visita nossos irmãos, nossos amigos, parentes que estão enfermos nesta hora. Repreende toda e qualquer dificuldade, mas que haja paz e alegria do teu Santo Espírito. Restaura todas as coisas. Oramos pedindo a bênção em função do teu povo, assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor, um louvor. Tu és fiel, Senhor. Os irmãos que conhecem podem acompanhar, cantando junto conosco esse louvor. É um louvor conhecido. Glória a Deus. A tua fidelidade é grande. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes desfiar em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Glória a Jesus. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se
se o dinheiro me faltar. Glória a Jesus. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Tu és fiel, Senhor. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Aleluia. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Glória a Jesus. As coisas as louvamos pela tua fidelidade. Na minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Aleluia. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Glória a Jesus. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, Senhor, tu és fiel, Senhor. Aleluia. Eu sei que tu és fiel. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, geralmente a nossa igreja, sempre primeiro sábado de cada mês, nós temos a dinâmica na nossa igreja e nós damos sempre uma oportunidade a uma irmã, uma serva, para que ela possa, junto com a igreja, participar de um momento de comunhão. Ela traz geralmente uma palavra de edificação para a igreja. E hoje, claro, seguindo todo o protocolo, diante do momento que nós estamos vivendo, hoje nós temos uma irmã que vai participar junto conosco dessa live, onde vai ser dada a oportunidade para esta irmã. Ela já está conosco aqui e nós queremos saudar a nossa irmã e ela vai, a partir de agora, assumir a mensagem. Olá, boa noite. A paz do Senhor. Ele disse para falar mais alto, tudo bem. Não estou acostumada com isso, é a minha primeira live. E, novamente, paz do Senhor. Eu me chamo Larissa, eu faço parte da Igreja Corpo de Cristo também.
E o fato interessante é que é o seguinte, eu tinha sido convidada pela irmã Ellen, né, a trazer a palavra no culto de senhora, no culto de mulheres, não mais de senhoras, mas de todas as mulheres. E aí, com a questão do corona, com a questão da quarentena, acabou que o culto na igreja ficou inviabilizado, né? Eu imaginei que essa oportunidade ia ter que esperar mais um pouquinho. Só que aí, como o pastor me convidou, aqui estou. E assim, eu tenho 2 telas aqui, então se eu ficar olhando uma para outra, me perdoem, mas assim, eu espero muito que nessa noite a gente possa ser abençoado. Na melhor situação possível, lógico que eu gostaria de estar com todos os meus irmãos presentes, abraçando, falando com eles, mas como no momento a gente tem que ficar em casa, então, que assim, como estamos aqui reunidos no mesmo espírito, eu creio que o Senhor também está e que essa noite será uma bênção. Eu gostaria que vocês, se possível, abrissem as suas Bíblias em 2 Timóteo, o capítulo 1. E aí, antes de a gente começar, eu gostaria de fazer uma oração para a gente realmente entregar ao Senhor esse momento da palavra, né? Então, oremos. Senhor Jesus, muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Por tudo que o Senhor tem nos permitido viver através dessa situação. Eu creio que isso é que tudo que está acontecendo é uma permissão Tua, Senhor. E eu te peço que nós possamos ser fortalecidos, que a nossa fé, Amém, Senhor, Senhor, possa ser fortalecida diante de tudo isso. Eu te peço que o Senhor me use, Pai, como Teu instrumento, que não seja apenas Larissa falando, mas que seja o Senhor falando através da minha vida. E que, acima de tudo, Pai, as pessoas que estão ouvindo, Pai, os meus irmãos em Cristo, Deus, em vários lugares do país, que eles possam também ser abençoados, possam sentir a Tua presença, Deus, e possam crescer, Pai, na fé, no amor e em tudo que o Senhor tem para nos dar, Pai. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém. Então, 2 Timóteo, capítulo 1, a gente vai ler dos versículos 3 aos 7. Eu vou começar. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor e de moderação. Amém. O contexto que a carta ao 2 Timóteo ela foi escrita é um contexto em que Paulo ele está preso em Roma, e o Timóteo ele foi enviado à igreja de Éfeso para pastorear a igreja. E o que acontece? Timóteo era jovem. Eu não sei ao certo a idade dele, eu sou jovem, tenho 21 anos, e ele tinha um enorme desafio na frente dele, que era pastorear uma igreja que estava em pleno crescimento e ainda assim ter que lidar com falsos profetas, falsos doutrinadores que estavam ganhando voz, que estavam reunindo um monte de fiéis, e no caso esses fiéis estavam indo para o lugar errado, né? E não ouvindo a palavra de Deus, a palavra que é justa e fiel. Então, ele tinha um grande desafio, e a primeira carta que o Paulo escreve ao Timóteo, né, 1 Timóteo, é uma carta com recomendações para a igreja. Uma carta em que Paulo fala sobre como lidar com essas situações e como lidar com a igreja. É tanto que Paulo fala, nessa primeira carta ao Timóteo, considerando que o Timóteo era jovem, fala: ninguém despreza a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Isso no capítulo 4. Mas já a segunda carta a Timóteo é mais uma carta de um amigo.
É uma carta de um amigo que ora pelo outro, que deseja vê-lo e que deseja vê-lo logo, e diz... E é uma carta que demonstra amor mesmo. É uma carta também de cuidado, de demonstração. Olha, estou vivendo isso aqui, espero que você também possa ser fortalecido. E o foco que eu gostaria de trazer na mensagem de hoje é a questão de sermos exemplos de fé em meio a tempos difíceis. Eu gostaria de destacar os 3 últimos versículos que a gente leu. Vamos devagarzinho. Eu vou repetir o versículo 5, que fala o seguinte: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Quando eu li esse versículo, me trouxe algo muito bom, porque a fé que... Vai dar certo. A fé que Timóteo tinha não era algo que tinha começado nele, vinha de gerações. Era uma herança que Timóteo tinha, que tinha vindo da avó dele, passado para a mãe dele, e então chegou nele. E isso, para mim, é um exemplo muito interessante, muito forte de como nós podemos ser exemplos dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. E em Atos 16, o Lucas, né, que escreveu, o Dr. Lucas que escreveu a carta de Atos, os Atos dos Apóstolos, ele fala do momento em que o Paulo conheceu Timóteo, e ele diz o seguinte: e chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos. Então, a gente vê que o Timóteo, ele era filho de uma judia, então tinha toda aquela questão da religião, mas que a mãe, ela tinha conhecido o Evangelho, o verdadeiro Cristo, a verdadeira palavra de Deus, e ela tinha se convertido, então era uma judia, que era crente. E nesse caso, como a gente viu no versículo 5, a avó Loide, ela também era cristã, ela também era um exemplo. Então eu acredito muito que as duas tiveram contato, eram judias, tiveram contato com a palavra de Deus, foram transformadas, e o que elas aprenderam sobre Deus, o que elas aprenderam sobre fé, passaram para o Timóteo. E um exemplo disso a gente pode encontrar nessa mesma carta, em 2 Timóteo 3, que fala assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, ou seja, a avó e a mãe, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Então, Paulo, ele chamava a atenção dele, isso, de que o Timóteo, desde menino, ele tinha sido ensinado pela palavra, pelas Sagradas Escrituras. E o que chama a atenção dele também é a fé não fingida. Em outras versões, fala que é uma fé sincera. E uma fé não fingida é aquela que não é da boca para fora. É aquela que é uma verdade, não só vivida pela pessoa, não só vivida pela pessoa, mas que também pode ser vista pelas outras pessoas, assim. Por exemplo, eu tenho uma fé que não é da boca para fora, que eu não somente digo que tenho fé, mas quando chega uma situação, digamos como a situação que a gente está vivendo agora do corona, e a gente se desespera, a gente fica, meu Deus, o que é que eu vou fazer diante disso tudo? E a gente não acaba exercendo a fé. Então, uma fé não fingindo, uma fé sincera, é aquela que não é da boca para fora, que em momentos como esses a gente consegue exercê-la. E as outras pessoas que estão ao nosso redor podem vê-la também. Porque eu tenho certeza que o fato de o Timóteo ter aprendido com a avó
Lloyd e com a mãe Eunice, não foi porque elas só falavam daquilo, mas porque elas viviam. Aquilo era a realidade delas. A fé que elas tinham era sincera. Então, é assim que uma pessoa pode aprender com outra, quanto à fé. E em Hebreus, a gente tem o que significa fé, né? E Hebreus 11 fala: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Então, é ter certeza daquelas coisas que se esperam. Poxa, ainda não chegou a cura, ainda não chegou um momento de tranquilidade diante de toda essa situação, mas eu já creio que ela é real. É isso que é demonstrar fé. E uma outra parte, a prova das coisas que não veem. Eu não consigo ver que já está acontecendo, mas eu creio pela fé que isso irá acontecer. E o versículo 2 desse mesmo capítulo 11 de Hebreus fala: porque por ela os antigos alcançaram testemunho. E é muito interessante esse versículo, esse capítulo, na verdade, porque ele dá diversas demonstrações de pessoas que tiveram fé. Abraão, Moisés, Sara, homens e mulheres que foram fiéis a Deus, que demonstraram a sua fé a Deus e por isso obtiveram milagres, obtiveram transformações da vida deles. E eu acho muito interessante quando a gente pega esses exemplos bíblicos e traz para a nossa vida. Mas imagina a diferença que é a gente ter um exemplo em casa, a gente ter um exemplo perto e poder usá-lo para nosso crescimento. Então, a primeira conclusão que eu trago sobre esse trecho de Timóteo é que a gente precisa ser um exemplo de fé no nosso lar. Então, diante de toda essa situação, a gente não pode ser a pessoa que se desespera, que fica angustiada. Nós temos que crer na palavra de Deus, no que Deus fala, que no mundo tereis aflições, vocês vão passar por dificuldades sim. Mas o que Jesus fala também, tem de bom ânimo. E por quê? Porque eu venci o mundo. Jesus, aquele que a gente segue, ele venceu o mundo. Então, por meio dele, a gente pode ter fé que nós iremos vencer também. Nós iremos passar por tribulações, iremos passar por aflições, mas nós temos a fé fundamentada em Cristo. E é isso que pode ser a diferença na vida se você tiver filhos, né, na vida dos seus filhos, ou como eu sou jovem, na vida dos meus pais, na vida dos meus avós. Eu tenho irmãos, então isso pode ser a diferença na vida das minhas irmãs. O fato de eu ter fé, eu me posicionar biblicamente diante dessa situação. E um exemplo mais simples que eu trago é, por exemplo, a minha avó. A minha avó é um exemplo de serviço para mim. Assim, ela cuida muito bem da gente. Eu fiquei doente há um tempo atrás e ela cuidou muito bem de mim. E eu sei que provavelmente você tem alguém que teve alguma experiência assim, de alguém que cuidou de você. E ela cuidou também muito bem do meu avô, então pra mim ela é um exemplo de serviço. Eu imagino que quando eu casar, quando eu tiver minha família, que eu também seja como a minha avó, que sirva as pessoas, que cuide das pessoas. A minha avó não é de tipo dar carinho, abraçar, dar aquelas palavras, mas ela serve muito bem. Então isso é um exemplo que eu trago pra minha vida. E aí uma vez a minha avó falou, eu falei que eu amava a comida dela, que era muito gostosa, e ela disse que minha comida é boa porque eu faço com amor. E eu peguei isso, guardei no meu coração e comecei a fazer a comida com amor. E eu comecei a ver o quanto que a minha comida estava ficando melhor. Eu juro. Parece brincadeira, mas não é. Quando eu comecei a fazer isso com desejo, com amor de verdade, as coisas começaram a realmente ficar mais gostosas. E aquilo eu aprendi com minha avó. Então, se um ensinamento simples como esse, de fazer a comida com amor, já transformou, imagina você dando seu exemplo de fé para a sua família, o quanto que eles podem ser fortalecidos também. Um outro exemplo que eu trago é que eu cresci, minha mãe me levando para a igreja, ela está assistindo, oi mãe. E aí, eu cresci indo pra igreja e eu achava aquele ambiente muito bom, eu me sentia muito bem. Eu cheguei um tempo da minha infância também a me afastar no sentido de não ter como ir, não ter como alguém me levar. Mas aquilo ficou no meu coração, aquilo ficou guardado no meu coração.
E quando eu fiquei mais velha e tive a oportunidade de ir para a igreja, eu fui e comecei a ter experiência com Deus e cresci e cá estou, para a glória de Deus. E eu vejo o quanto isso é importante. Então, quando eu vim aqui para Natal, eu morava na Bahia, vim para Natal e fiquei com as minhas irmãs, eu comecei a levar elas para a igreja também. E a começar a expor elas o evangelho, expor elas a fé cristã. E hoje eu entendo o quanto é importante, porque foi importante para mim. E eu trouxe isso para elas também, para que elas pudessem ter essa experiência. Por mais que hoje as minhas irmãs não possam ir para a igreja, porque elas não estão comigo, uma delas, e a outra não está querendo ir, mas aquilo ficou no coração delas, eu sei disso. E eu espero muito e eu oro por isso, para que quando elas forem maiores, elas possam ser como eu e voltar e ter uma experiência com Deus e crescer em sabedoria, em graça. Então é isso que fica, é aquela oportunidade que você dá para que um outro membro da sua família possa crescer também na palavra de Deus. É com pequenos gestos e com grandes também, mediante oração, obviamente, mas com sempre crendo que Deus está fazendo o trabalho ali. E aí, o segundo versículo que eu gostaria de destacar é o 6, que fala o seguinte: por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Paulo aconselha a Timóteo que ele desperte o dom que Deus lhe deu. Paulo fala que foi pela imposição das mãos, mas eu creio que o mais poderoso do que a imposição das mãos de Paulo é o fato de Deus ter dado a ele. E eu comecei a me questionar e trago esse questionamento também para os irmãos: qual o dom que Deus tem te dado que você tem deixado adormecido? Qual o dom que Deus te deu? Qual é o poder que Deus tem te dado? Porque em outras versões está isso, tanto dom como poder. O que é que Deus tem te dado que está adormecido? E por que ele está adormecido? E nisso, eu comecei a pensar naquilo que Deus tinha me dado, né? Porque a palavra sempre vem primeiro para a pessoa que está dando e depois para os outros irmãos. E eu penso muito na questão do ensino. Eu acredito que eu tenho uma facilidade, sim, para poder passar uma mensagem, não assim... a mensagem de Deus, mas eu tenho facilidade de me comunicar. E durante algum tempo eu tive medo, achando que o fato de eu querer falar, o fato de eu querer ensinar ou alguma coisa assim, era pela questão do meu ego, porque eu me achava boa o suficiente para poder fazer isso. Mas aí Deus foi trabalhando comigo de que sim, tinha um problema de ego, que ele precisava ser tratado, e estamos em constante tratamento disso. Mas uma coisa que eu também compreendi é que era um dom de Deus que ele estava me dando, não era uma facilidade que ele estava me dando para poder fazer aquilo, para poder me comunicar, para poder saber falar. Então não era uma coisa simples de mim, era Deus me dando um dom e que eu deveria usá-lo, que eu não deveria deixar de lado, mas que eu deveria usá-lo. Eu posso usar como? Ensinando as crianças da minha igreja, eu já fiz isso em outra igreja, ou discipulando outras pessoas, ou nesse momento aceitando poder dar uma mensagem. Lá na minha rua, as meninas, eu vejo que elas têm uma dificuldade muito grande na escola. O que é que eu fiz? Trouxe elas para casa, comecei a ensinar elas. E isso foi uma bênção para elas, porque elas estão aprendendo mais, mas também é uma bênção para mim, porque eu comecei a praticar aquilo que eu estava estudando. Então eu creio que quando a gente usa o dom que Deus nos tem dado, o presente que Deus nos tem dado, aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos, é uma bênção tanto para os que estão ao nosso redor, mas também para nós mesmos. Também vale como um crescimento para a gente. Então, a segunda conclusão que eu trago é que diante do momento que a gente está vivendo, a gente precisa despertar o dom que Deus nos tem dado. Aquilo que Deus colocou em nossas mãos, para que seja usado, e principalmente não só seja usado, que não seja usado para a nossa glória, mas que seja usado para a glória de Deus, porque Ele é o detentor da nossa vida, dos nossos dons, de tudo que a gente tem. É uma dádiva de Deus, então a gente tem que usar para a glória dele. E aí, já
uma música que eu estava ouvindo uns dias atrás e pra mim, assim, eu já tinha ouvi ela hoje de novo e pensando nessa mensagem e nesse ponto específico, ela faz muito sentido pra mim. É uma coisa que Deus estava trabalhando comigo, mas hoje, lendo essa palavra, refletindo nela, foi ainda mais interessante. E eu gostaria de lê-la pra vocês, ler a letra, né? Porque cantar já é um pouco demais. A música se chama Venha, ela é do Eli Abraham, ele é um cantor cristão potiguar. Muitos provavelmente não conhecem ele, mas a letra fala o seguinte: você me ensinou a cantar e eu me calei, me fez pra criar, então eu dancei. Peguei o meu presente e fui lá e troquei por um que veio com defeito e então me conformei. Você me ensinou a pescar e eu perdi a fome. Mostrou que não vai me trocar, nem quando e nem onde. Enquanto eu me distancio e esqueço do teu nome, que é sobre todo nome e que és pão que alimenta a fome de viver. Esse é o primeiro trecho os dois primeiros trechos da música e eu fiquei muito pensando sobre isso que a gente estava refletindo agora. Você me ensinou a cantar e eu me calei. Então Deus nos ensina coisas, Deus nos dá dons e nós não usamos ele. Ele fala que peguei o meu presente e fui lá e troquei. Então Deus nos dá coisas em nossas mãos e a gente, não, Deus, não quero isso aqui não, quero outra coisa. A gente não se agrada daquilo que Deus nos tem dado, não aceita e ainda tenta ter outra coisa. E tem um outro trecho que fala: me fez para criar, então eu dancei. Deus nos fez para uma coisa e a gente está tentando fazer outra coisa com aquilo que Ele nos tem dado. Então é muito uma reflexão também sobre isso, sobre usar os dons de Deus da maneira como Ele quer. E isso pode ser tanto para a nossa vida como no geral, como nesse momento que está vivendo agora. O que é que Deus tem te dado que você pode usar em relação ao corona? O que é que Deus tem te dado que você pode usar para que as pessoas fiquem melhor, para que as pessoas conheçam mais a Deus, enfim, para que você demonstre o amor que Deus tem te dado e que tem que ser passado para outra pessoa também. E aí, um outro trecho dessa mesma música fala o seguinte: esses dois primeiros estrofes, eu acho, elas falam sobre a pessoa falando para Deus, e aí a última é Deus falando para a pessoa. Desperta, o dom que há em ti foi dado a ti por quem te fez, te liberta de si, te prepara para mim, eu te amo. Então o que Deus tem nos dado, Ele tem nos dado com amor. Então o que nós temos que fazer é também usar isso com amor, nos libertar de nós mesmos e nos prepararmos para Ele, edificar a nossa vida em Deus. E aí, para finalizar, a gente tem o versículo 7, que fala: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. E o desafio que Timóteo tinha naquele momento era difícil, assim, não sei se todos estavam no início, mas eu estava falando que o Timóteo, ele tinha um desafio em mãos que era, sendo jovem, ter que lidar com a igreja que estava em crescimento, provavelmente ter que lidar com pessoas de muitas idades, para proclamar o nome de Deus, que era com coisas diferentes da lei antiga, né? E ele também tinha que lidar com os falsos ensinadores, falsos doutrinadores e tudo mais. O desafio dele era grande, com certeza ele sentia medo, com certeza ele poderia sentir temor diante de tudo que estava acontecendo e dizer, não, isso aqui não é pra mim, não dá, é muito. E diante da situação que a gente está vivendo, a gente também pode pensar isso. Não dá pra gente lidar com isso. O coronavírus ou toda essa situação, ela é muito grande pra mim. Eu estou com medo, eu estou desesperada. E é normal. Eu não vou dizer que não é normal, porque eu senti isso nos primeiros dias, eu estava desesperada. E Deus foi tratando o meu coração de que eu não deveria me sentir assim. De que Ele não tinha me dado um espírito de temor para eu ter medo dessas situações. Ele tinha me dado um espírito de fortaleza,
de força, de fé, de segurança nele. E é isso que a gente tem que ter. É um espírito fortalecido no Senhor, de que em tudo Ele está trabalhando ao nosso favor, que Ele está permitindo essas coisas, mas de que Ele não deixou de estar no controle de tudo. O fato de Deus estar permitindo não quer dizer que o controle saiu das mãos dele. Então é nisso que a gente tem que focar. É no poder de Deus, na grandiosidade de Deus. Então a terceira conclusão que a gente pode chegar diante desses poucos versículos é que o Espírito de Deus ele nos dá força, nos dá segurança, nos dá fé em quem pode nos ajudar diante dessa situação. Porque Deus é poderoso e Ele é maior do que qualquer coisa. Amém. Ele nos fortalece. E outra coisa que também está presente no versículo 7 é a questão do amor. De que o amor de Deus, Ele está diante dessa situação. Ele está cuidando das pessoas. Ele está demonstrando amor. E diante disso tudo, nosso espírito também tem sede de amor. Amor pelos perdidos, principalmente, porque maior do que uma morte física é uma morte espiritual. Pessoas estão morrendo sem conhecer a Deus. Então nós precisamos ter amor por essas pessoas, nós precisamos usar os nossos dons, usar aquilo que a gente tem aprendido para a glória de Deus, para a glória do nome dEle, para que pessoas possam conhecer a Ele. E é um espírito também moderado, é um espírito em outras versões diz o autocontrole. Então diante dessa situação, a gente também tem que pensar na nossa saúde mental, a gente também tem que pensar em ficar equilibrado, estabilizado, mesmo sendo muito difícil ser feito isso, sabendo que o controle está nas mãos de Deus. Então é ter um espírito moderado, é não se desesperar, é não ficar ansioso. Eu sei que isso é muito difícil e eu falo como uma pessoa ansiosa o quão difícil é, mas Deus, Ele está acima de tudo isso. Ele está cuidando da gente. E Ele, quando a gente permite que Deus trabalhe na nossa vida, nossa, isso faz uma diferença muito grande. Quando a gente dá espaço para Deus trabalhar, para Deus desenvolver os dons que há em nós, Ele trabalha de uma forma espetacular. Até porque Ele fala, na música, né, que eu tava lendo, te liberto de si, te prepara para mim. Então a gente tem que se libertar dessas coisas que a gente acaba carregando e preparar para Deus e abrir o coração para que Ele possa fazer. Amém, então, as duas coisas principais que a gente pode tirar desses 3 versículos a gente tem que ser um exemplo de fé diante dessa situação, para que no futuro a gente possa ser como a avó Lloyd e a mãe Eunice, de que elas foram exemplos. Elas foram exemplos de mulheres de fé diante dessa situação difícil. Então elas usaram a fé delas e a fé delas passou para o Timóteo. E o Timóteo, com os dons que Deus deu para ele, com a fé que veio das avós dele, ele pôde abençoar a vida de muitas pessoas, não com espírito de temor, mas com espírito de fortaleza, com espírito de amor e com espírito de moderação. E, só para concluir, eu acho que tem? Vai a noite toda. Eu queria finalizar, assim, diante de tudo o que está acontecendo ainda, né? Confesso que na primeira semana que a quarentena começou aqui em Natal, eu fiquei bem desesperada, fiquei bem ansiosa. E eu falei, Deus, não tá dando pra ficar desse jeito. E aí a palavra que Deus trouxe ao meu coração foi em João 17. Eu não quero que deixem de lado tudo que já foi falado aqui, mas que isso sirva para complementar a fé de vocês diante dessa situação. E eu vou ler alguns versículos porque é um capítulo grande, mas eu escolhi alguns aqui para poder ler para vocês. E aí João 17 fala: manifestei 17:6. Eu vou pontuando os que eu leio. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes. Eram teus e tu me destes, e guardaram a tua palavra. 9. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. O 11.
E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me destes, para que sejam um, assim como nós. O 13. Mas agora eu vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. O 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. O 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O 18. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os envio ao mundo. O 20. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E aí o 20. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Essa foi uma oração que Jesus fez. Foi uma das últimas... A última oração antes dele ser preso, assim, no Getsemane, né? Junto com todo o pessoal. A última oração que ele fez com todas as pessoas que ali estavam acompanhando ele. Então, quando eu li essa palavra, ela me fortaleceu muito. Porque era Jesus que estava orando por mim também. Era Jesus que estava orando por mim e por vocês que estão assistindo, por todos os cristãos. Porque ele fala para as pessoas que estavam ali junto com ele, mas ele também fala: eu não rogo somente por estes que estão aqui, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Se nós cremos hoje em Jesus, é porque aquelas pessoas foram fiéis a Deus e elas passaram a palavra a um e a outro, depois a outro, até que ela chegasse na gente. E ele estava rogando por aqueles que ouvissem falar dele através daquelas pessoas. Então Jesus, ele estava orando por mim também. Então isso me acalmou muito o coração. E as coisas que Jesus ora a Deus para que a gente possa ser cheio de alegria, que tenham a minha alegria completas em si mesmo. Então que nós sejamos completos de alegria. Jesus estava orando para que a gente tivesse alegria diante de todas as situações. Ele também roga: não peço que os tires do mundo. Então, Jesus não está dizendo para a gente sair de toda essa situação. Ele pede: mas eu te peço que os livre do mal, que a gente seja seguro, apesar de tudo que está acontecendo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Que nós possamos ser fortalecidos na palavra de Deus, naquilo que Ele tinha nos dado. E uma coisa muito importante também é que o amor que me tens amado esteja nele. Então o amor que Jesus tinha com Deus também pudesse estar em nós. Então isso fortaleceu muito o meu coração, trouxe muito alívio. E uma outra última parte que para mim é muito importante, ele fala: assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os envio ao mundo. Então Jesus, ele nos envia, ele diz para termos alegria, que a gente tem amor, que a gente tem a segurança, mas ele também nos chama a sermos enviados ao mundo. E eu tenho entendido que diante dessa situação, que é preferível e assim, o mais seguro é que a gente fique em casa, o nosso mundo agora está restrito não, mas assim, qual é o principal? É a nossa família. Então a gente tem que ser, como eu volto a dizer, um exemplo de fé, de amor, de cuidado dentro da nossa família, para que essas pessoas que ainda não conhecem a Deus dentro da nossa casa, ou que já conheceram, mas se afastaram, elas possam seguir a Ele de novo, elas possam ter fé em Deus. Porque é o que acontece na multiplicação espiritual. Isso é até exposto em 2 Timóteo também. Fala, o Paulo diz a Timóteo: aquilo que de mim fostes ensinado, ensina a outros também, que serão idôneos e acho que fiéis a passarem para outros. Então isso é a multiplicação espiritual. É Paulo ensinando a Timóteo, Timóteo vai ensinar a outros, e eles serão fiéis, idôneos para poder ensinar a outros também.
Então, a fé que você está tendo nesse momento, diante da situação que a gente está vivendo, ela pode ser um exemplo para as pessoas que estão ao seu redor. E as pessoas que estão ao seu redor, elas podem ser fortalecidas para poder passar essa fé a outros também. E quanto mais pessoas tiverem fé em Deus, quanto mais pessoas forem fortalecidas, mais a gente vai ver que a gente vai conseguir lidar com essa situação. Então, eu creio muito que Deus irá nos abençoar diante de tudo isso. Que Deus irá fazer coisas grandes. Eu creio que Ele, inclusive, já está fazendo. Aleluia. A partir do momento que cada um toma a sua atitude diante disso. A atitude como cristão, como um verdadeiro cristão, fortalecido Glória na palavra. Jesus. É isso. Eu gostaria de orar agora. Falei bastante. Meu Deus. Mas é isso, eu espero que vocês tenham sido abençoados e a gente ainda vai continuar com louvor, mas eu gostaria de orar diante de tudo que a gente falou aqui, só para ficar mesmo na memória. As 3 conclusões que a gente pode tirar é que a gente precisa ser um exemplo de fé no nosso lar, que a segunda, diante do momento que vivemos, precisamos usar aquilo que Deus nos tem dado para que o seu nome seja glorificado e que o Espírito que Deus nos dá é de fortaleza, de amor e de autocontrole, não de temor, não de medo, não de desespero. E que isso também precisa ser trabalhado em nós, que a gente possa abrir o nosso coração para sermos fortalecidos em Cristo. É isso, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus. Amém, muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigado pelos ensinamentos que o Senhor trouxe ao meu coração. E creio que também chegou na vida das pessoas que estão assistindo. Que isso que nós aprendemos nessa noite, Senhor, ela possa ser de fato trabalhado em nosso coração. Que a gente possa ser um exemplo de fé na nossa casa, para os nossos familiares, para os nossos pais, os nossos filhos, os nossos irmãos, diante de tudo isso, Deus. Que nós possamos colocar a nossa fé em ação e que ela seja de fato um exemplo, Deus. E que outras pessoas possam ser fortalecidas também. Eu te peço, Deus, para que cada pessoa que ouve essa palavra, que o Senhor tem dado dons, que possa ser um tempo de despertamento, Senhor. Que possamos despertar o dom que o Senhor tem nos dado, o presente que o Senhor tem nos dado, e que isso possa abençoar a vida de outras pessoas também, Deus. Que nós possamos compreender, nós possamos entender aquilo que o Teu Espírito tem nos dado e possamos colocar em prática, Senhor. Tanto em relação ao corona, Pai, mas em relação a toda a nossa vida, Deus. Que possamos agir diante das situações que o Senhor nos coloca em nossas mãos, Pai. Eu também te peço que o nosso espírito não seja de temor, de desespero, de ansiedade. E eu te peço nesse momento que se existem corações ansiosos, existem corações desesperados, Deus, eles possam ser acalmados, eles possam ser tranquilizados, Deus. Que o Teu Espírito possa consolar os corações que estão ouvindo. E que ele possa ser fortalecido, Senhor, com o Teu amor, com a Tua força, Deus. Que nós possamos ser equilibrados, Deus, diante de tudo isso, Pai. Em nome de Jesus, que a gente possa continuar firme nas promessas que o Senhor tem nos dado. Firme na Tua palavra, Senhor. Não olhando nem para a direita nem para a esquerda, mas prosseguindo para o alvo, que é o Senhor, Deus. E que no final disso tudo, Pai, no final de toda essa guerra, a gente possa dizer que combateu o bom combate e acabou a carreira, Deus. Na fé, fortalecido no Senhor, Pai. Amém. Assim como Paulo disse. É isso que eu te peço e desde já eu te agradeço muito. Amém. Amém. Eu vou ficar de lado. Glória a Deus, amém. Nossa irmã Larissa, que Deus abençoe e continue usando com essa instrumentalidade, com muita propriedade. E eu creio que diante de tudo que a Larissa falou hoje aqui, foi usada pelo Senhor, porque ela falando aqui, eu me reportando quando Jesus, ele falou ali também, antes de ele ascender aos céus, ele falou essas mesmas palavras de oração aos discípulos. Ele diz, ficai em Jerusalém até ser revestido com o meu poder. E houve um momento que o Senhor revestiu cada um, naquele momento que eles estavam vivendo, e eles ficaram ali sem usar aquilo que Deus tinha dado para eles. Aí no momento foi que se deu um levante lá em Jerusalém, e agora eles passaram a ser perseguidos e tiveram que usar o poder, aquilo que Deus tem dado para eles. Então eu creio que diante de tudo isso, Deus também está nos usando nesse momento de adversidade.
e nós temos saído daquele quadrado que nós estamos vivendo, porque isso é a igreja. A igreja, o corpo de Cristo, ela não se resume tão somente a um ambiente físico. Nós precisamos nos ajuntar, orar, isso é corpo de Cristo, mas nós estamos aqui em casa, com as famílias, com os amigos, cada um nos seus lados, mas a igreja continua viva. Você para ter ideia, a cada dia pessoas nos ligam, perguntando quando é que vai ser a próxima live. Temos um grupo já de seguidores, tanto no Instagram como no Facebook, e perguntando quando é que vai entrar no ar, qual é o próximo culto, a próxima live. E a cada dia que passa, que a gente entra aqui, vendo o histórico, outras pessoas que a gente nem conhece, a palavra está chegando, né? Hoje, pessoas da Bahia conectadas com a gente, pessoas do interior da Amazonas conectadas com a gente. Hoje, agora, lá em Portugal, a mãe da Larissa, lá em Portugal conectada, certamente compartilhando com alguém lá em Portugal. Então, essa é a função, a função da igreja. Nós estamos fazendo isso para que a obra chegue a todos os lugares e a todos. E essa é a nossa missão. Que Deus use os dons, o poder que Ele nos deu, nós possamos também propagar, independente de qualquer situação que nós estamos vivendo. Porque esse Deus é um Deus poderoso, que nos cura, que nos fortalece diante de tudo. Não há outro Deus, não há outro nome igual, a não ser o nome de Jesus. Alguns recorrem, mas nós recorremos àquele que tem o poder, e o poder nos deu, que é Jesus Cristo. Amém? Então vamos orar ao Senhor, encerrando, né? E logo em seguida vamos cantar um louvor, encerrando a live. Eterno Deus, oramos pela tua bênção. Ó Senhor Deus, opera grandemente nas nossas vidas. Continue a usar a tua filha com poder e graça, na instrumentalidade. Usa a tua igreja. Visita nossos irmãos, ó meu Deus, lá em Petrolina. Estão passando também por situações idênticas à nossa, restringidos no ir e vir, em casa. Muitas pessoas estão sofrendo diante de tudo isso. Mas visita ali as mentes, purifica, santifica, tira, Seu Deus, o medo, mas que haja o espírito de fortaleza para eles vencer essa batalha. Opera uma bênção, Seu Deus, na vida dos irmãos também lá de Manaus. Tem irmãos que estão lá precisando de uma bênção, tem gente no interior que estão sem congregar, e estão ali, Seu Deus, pedindo uma palavra, que a palavra do Senhor chegue até eles. Ó Seu Deus, tome tuas mãos, os teus filhos naquele lugar, abençoa a vida da tua igreja, abençoa a vida do teu povo. Sustenta na tua presença, opera uma bênção no meu teu povo, e que nesta hora possa receber diante do teu altar nossos louvores, a nossa oração, as nossas súplicas. Continua conosco, oramos pedindo a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor, encerrar, né? Louvando a Deus. Louvando a Deus, Senhor. Glória a Deus. Jesus é maior que a terra, céu e mar. Sua glória todos hão de ver, e a Ele se render, igual outro não há. Sua face
reinando está, onde se prostram para o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual, isso é o Senhor. Glória a Jesus. A esperança cheia. Aleluia, Jesus. Venceu o nosso Rei. Venceu o nosso Rei. Que a morte não venceu, a cruz virá. Chega os olhos do Rei, chegou, a luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual, isso é o Senhor, o invencível, reinando